Depois de sentar em cima do meu óculos da 25 de março, eu fui obrigado a comprar um novo. Mas dessa vez queria comprar um bom. Fui numa loja e a atendente me mostrou 2 óculos. Um mais simples, de R$300, e um Ray-Ban de R$600. Eu acabei pegando o de 300, mas fiquei pensando, por que será que um óculos que não é da 25 de março custa tanto dinheiro? Óculos não são um produto tecnológico. Pensa bem, é só um pedaço de plástico ou metal, uma lente comum e uns parafusos. Nada de inovação absurda, nada de chips ou alta tecnologia. Mas enquanto celulares, TVs e computadores ficam melhores e mais baratos com o tempo, os óculos, eles continuam exatamente os mesmos e ainda custam uma fortuna. Como isso faz sentido? Investigando mais a fundo, eu descobri que muitas dessas marcas aparentemente concorrentes pertencem à mesma empresa, numa espécie de monopólio mundial. Esse monopólio dá a uma única empresa o poder de controlar preços, eliminar concorrentes e manipular o mercado a seu favor. Mas as coisas estão mudando. O monopólio está sendo desafiado e os preços finalmente podem começar a cair. Então, quem é essa gigante que faz um pedaço de plástico custar tão caro? Como o domínio dela pode estar chegando ao fim? E o que isso significa para você, consumidor? A resposta vai mudar a forma como você enxerga o mercado, literalmente. A grande empresa malvadona é a Luxottica. A história dela começa em 1961, na cidade de Agordo, na Itália. Leonardo Del Vecchio, fundador da empresa, começou a trabalhar como aprendiz em uma oficina de moldes para peças metálicas. Foi ali que ele teve a ideia de integrar todos os processos de produção de óculos em uma única empresa, criando o conceito de negócios verticalmente integrado. Nos anos 80, a Luxottica deu seus primeiros passos rumo à dominação do mercado global. Sua estratégia foi basicamente comprar marcas renomadas e redes varejistas, consolidando o controle sobre a cadeia de produção e distribuição. Um marco importante foi a compra da LensCrafters em 95, que expandiu sua presença no varejo e lhe permitiu vender diretamente ao consumidor final, eliminando intermediários e maximizando os lucros. Outro movimento crucial ocorreu em 99, quando a Luxottica adquiriu a Ray-Ban, ou, como a gente conhece aqui no Brasil, Ray-Ban, uma marca em declínio na época. Sob o controle de Del Vecchio, a Ray-Ban foi reposicionada como uma marca de luxo. A empresa restringiu a distribuição dos óculos, colocando-os em lojas premium e elevando os preços, o que aumentou sua percepção de exclusividade. Essa estratégia foi replicada em 2007, quando a Luxottica comprou a Oakley, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Oakley, fortalecendo sua presença no mercado esportivo. A Luxottica dominou o mercado, comprou a Sunglass Hut para liderar o varejo de óculos de sol e a iMed Vision Care para entrar nos seguros, controlando tudo, da fábrica até você. Em 2017, a Luxottica deu seu maior passo, se uniu a Essilor, líder em lentes, criando a Essilor Luxottica, uma gigante que domina o mercado global de óculos. A Luxottica não parou de engolir concorrentes e fornecedores. Em janeiro de 2017, comprou a rede brasileira Óticas Carol por $117 milhões, pouco depois de sua fusão com a Essilor. Antes disso, a Luxottica já marcava presença no Brasil com a Sunglass Hut, mas com a compra das 950 lojas da Óticas Carol, ela deu um salto gigantesco em sua estratégia de venda direta no país, controlando ainda mais a distribuição. É o tipo de movimento que transforma mercados inteiros e coloca você em desvantagem. A fusão entre Essilor e Luxottica também encerrou a competição entre as duas empresas em seus negócios principais anteriores. A Luxottica na fabricação de armações e a Essilor na produção de lentes. Essencialmente, a empresa tenta possuir uma parte de tudo relacionado a um par de óculos. Ela simplesmente domina 80% do mercado de óculos de sol de luxo. A Luxottica faz tudo, fabrica, distribui e vende direto ao consumidor e controla parceiros como lojistas e seguradoras, eliminando a concorrência. Mas como esse domínio afeta você, consumidor? E o que está sendo feito para quebrar esse monopólio? Apesar de emblemática, a história da Luxottica não veio sem críticas. Tim Wu, professor de Direito da Universidade de Colômbia, observou que produtos de algumas indústrias, como laptops, parecem ficar cada vez melhores e mais baratos, enquanto outros, como óculos, permanecem estranhamente caros, com apenas inovações superficiais. Isso aqui não é só um óculos caro,
Isso aqui é 80% de um mercado inteiro controlado por uma única empresa que decide quanto você paga. E aqui está o problema. Quando uma única empresa domina a fabricação, a distribuição e até o varejo, ela pode basicamente ditar o preço do que a gente usa no rosto. Se você tentar ir em outra ótica, ainda vai pagar caro, porque a Luxottica basicamente define o padrão de preço do mercado. E o pior, quando aparecem concorrentes tentando vender mais barato, a Luxottica usa seu domínio no mercado para dificultar a vida deles. Ou seja, você não está só pagando pelo nome na armação, você está pagando por um sistema inteiro que mantém os preços artificialmente altos. Segundo o Canadian Journal of Ophthalmology, a falta de concorrência é um dos principais fatores que mantém esses preços nas alturas. Mas talvez o aspecto mais frustrante desse monopólio seja a falsa sensação de escolha. A Luxottica controla cerca de 80% das marcas mais populares, Ray-Ban, Oakley, Prada, Chanel, além de redes varejistas como LensCrafters e Sunglass Hut. Parece que você tem muitas opções, mas na verdade está sempre comprando do mesmo conglomerado. Isso se chama ilusão de escolha. Em um mercado tão concentrado, a inovação fica estagnada e os consumidores acabam pagando caro por produtos que mal mudaram em relação a modelos anteriores. A semelhança com outros mercados e marcas é mera coincidência. E não são apenas os consumidores que sofrem. Para novos concorrentes o caminho é praticamente intransitável. É embaçado e tem gente incomodada com isso. A Warby Parker, por exemplo, surgiu para basicamente chutar a porta do monopólio. Em vez de seguir o caminho tradicional, cheio de intermediários e marcas de luxo caríssimas, eles fizeram o óbvio que ninguém fazia: vender óculos de qualidade direto para o consumidor, sem atravessadores, sem redes de lojas caras. O modelo de negócios deles é simples e direto. Eles criam o próprio design, controlam a produção e focam em uma experiência de compra sem firulas. O resultado são óculos bons, estilosos e com preços que não fazem você repensar suas decisões de vida. E o modelo deles tem um porquê. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Essa é uma comparação entre um óculos da Luxottica e um da Warby Parker. Um par de óculos da Luxottica custa $200, um da Warby Parker $95. E não, a diferença de quase $100 não tem nada a ver com materiais mais caros ou tecnologia avançada. O segredo está em onde o dinheiro vai parar. A Luxottica coloca uma boa parte do custo em royalties de marcas famosas, marketing e uma margem de lucro enorme, tipo $166 de lucro em um único par. Já a Warby Parker faz o oposto. Corta os intermediários, trabalha direto com fornecedores de lente e armações e pronto, consegue vender óculos por menos da metade do preço. A lógica da Warby Parker é simples. Se você controla sua cadeia de suprimentos, controla seus custos. Eles não pagam por nomes de grife nem por licenciamento de marcas luxuosas tipo Prada, que faz parte do império da Luxottica. O custo das armações e lentes da Warby Parker é de apenas $10, enquanto a Luxottica gasta $24 com a mesma coisa. Isso porque a Warby está focada em eficiência, não em status. E eles não estão sozinhos nessa. Marcas menores como Ollie Quinn fazem o mesmo. Eles trabalham com fabricantes independentes, alguns locais, o que corta ainda mais os custos. Como disse Priscilla Anderson da Ollie Quinn, o fato de o fabricante das lentes estar no Canadá permite que eles controlem cada etapa do processo, sem pagar extra por marcas famosas ou direitos de licenciamento. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Um amigo aqui do Rio Grande do Sul tem a marca Vincent, com óculos bons e bonitos a preços justos. E assim como ele, tem uns quantos por aí que prestam um bom serviço com produtos de qualidade. Eles simplesmente criam uma marca, compram direto de fábricas tanto de fora quanto do Brasil e vendem diretamente para o consumidor ou para as óticas. Esse movimento significa óculos mais baratos para o consumidor em um modelo de negócios que desafia gigantes como a Essilor Luxottica. Quando uma ótica vende um óculos da Luxottica, ela já pega um produto com um custo inflado por causa de royalties de marcas de luxo, marketing pesado e uma margem de lucro absurda que a própria Luxottica já embute. Aí o lojista ainda precisa colocar a própria margem em cima para cobrir aluguel, funcionários, impostos e, claro, lucrar. No final, um óculos que custou uns $30 ou $40 para ser produzido chega na prateleira por $200, $300 ou mais. Esse é o efeito cascata do modelo que a Luxottica domina. E quando falamos em óculos de grau, a Warby Parker também tem opções, mas ainda assim a Luxottica encontrou um jeito de dificultar as coisas.
Segundo David Gilboa, cofundador da marca, lojas controladas pela Luxottica muitas vezes se recusam a fornecer informações básicas, como a distância pupilar, essencial para produzir óculos em empresas independentes. Isso mostra como a Luxottica utiliza seu poder para dificultar a concorrência e proteger sua posição dominante no mercado global. Mas o impacto do monopólio vai além do financeiro. Ao transformar marcas como Ray-Ban e Oakley em símbolos de status, a Luxottica elevou os óculos a itens de luxo, onde o preço reflete a marca, não a funcionalidade. Essa estratégia é uma extensão da visão de Leonardo Del Vecchio, fundador da empresa, que sempre acreditou que óculos poderiam ir além da sua função prática e se tornar acessórios que expressam personalidade. Mas com o crescimento de novas marcas e a pressão de reguladores, os primeiros sinais de um desafio à sua hegemonia começam a surgir. Em 2021, a EssilorLuxottica foi multada em 125 milhões de euros pela autoridade de concorrência francesa por manipular preços e restringir vendas online. Já nos Estados Unidos, o senador Chuck Schumer propôs regulamentações para dar aos consumidores mais controle sobre suas prescrições, permitindo buscar alternativas fora do domínio da Luxottica. Em 2023, a EssilorLuxottica foi acusada pela autoridade de concorrência da Turquia de violar compromissos assumidos durante sua fusão. A empresa foi considerada culpada por combinar seus negócios de lentes e máquinas oftálmicas de forma a excluir concorrentes do mercado. Mas essas rebeliões globais de marcas e governos estão realmente ameaçando o monopólio da Luxottica? Estamos finalmente caminhando para óculos mais acessíveis? Então, eu finalmente descobri o porquê de uma diferença de preço tão grande entre um Ray-Ban e o outro óculos. Eu confesso que fiquei meio incomodado. E aparentemente tem mais gente que se incomodou com isso. Um dos primeiros golpes veio em 2023, quando a Bulgari, uma das marcas de luxo mais icônicas do grupo LVMH, anunciou que não renovaria seu contrato com a Luxottica. Essa parceria de mais de 2 décadas chegou ao fim, com a Bulgari optando por transferir suas coleções de óculos para a Telius, uma subsidiária da LVMH criada justamente para assumir o controle direto da produção e distribuição. E essa decisão não foi isolada. Marcas de luxo estão cada vez mais investindo em suas próprias infraestruturas, rompendo a dependência histórica da Luxottica. Para essas marcas, o objetivo é claro: recuperar o controle sobre preços, exclusividade e distribuição, algo que era impossível sob o domínio da gigante italiana. A Telius, por exemplo, já assumiu coleções de marcas como Dior, Fendi e Celine, que antes dependiam de contratos de licenciamento com a Luxottica ou outras empresas similares. Esse movimento é uma clara mudança no mercado de óculos de luxo, colocando pressão direta sobre o modelo de negócios da Luxottica, que se apoia fortemente em contratos de licenciamento para manter a sua influência. Mas não é só isso. As multas na França e na Turquia não são apenas punições financeiras. Elas são um sinal claro de que os reguladores estão atentos e prontos para agir contra práticas monopolistas. Isso pode forçar a Luxottica a repensar suas estratégias e abrir espaço para novos competidores entrarem no mercado, oferecendo aos consumidores mais opções e preços mais competitivos. Enquanto isso, marcas independentes continuam a ganhar terreno tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Essas empresas desafiam um modelo tradicional ao vender diretamente para o consumidor, cortando intermediários e reduzindo custos. Com preços bem mais baixos e uma experiência de compra simplificada, elas oferecem alternativas que atraem consumidores cada vez mais conscientes do peso do monopólio da Luxottica. A Luxottica justifica os altos preços afirmando que óculos são produtos de uso prolongado e nega ser um monopólio, alegando que sua participação global é limitada e que grande parte das vendas ocorre em redes independentes. Só que o preço final não depende só da demanda. É uma questão de poder e controle sobre o mercado. Talvez por isso muita gente opte pela pirataria. Segundo uma pesquisa do IFEC do Rio de Janeiro, quase 76% dos consumidores optam por falsificados por conta do baixo preço. E faz sentido, afinal, pagar muito por algo básico como um óculos pode parecer injusto. Mesmo sabendo que é crime, milhões de pessoas continuam comprando. Mas no geral os consumidores estão mais exigentes e conscientes, enquanto o sistema começa a apresentar sinais de transformação. Marcas de luxo se reposicionam, regulações se intensificam e novos modelos de negócio emergem. Isso pode resultar em preços mais justos e na redução da compra de óculos falsificados. No meu caso, os óculos de R$300 cumpriram bem com o objetivo. Ainda acho que não foram baratos, mas é muito melhor do que o de 600
e muito melhor do que os de 50 da 25 de março. E você, o que acha disso tudo? Acha que vamos ter alguma queda no preço dos óculos? Deixa aqui nos comentários e não deixe de me dizer o que achou desse vídeo.